Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo de jornada de compra e inbound marketing. Nesse módulo, que é um dos módulos mais importantes do marketing digital, aborda esses temas tão importantes, na minha opinião e de alguns outros autores, as técnicas mais avançadas de marketing digital do mundo, né? E eu trago isso com muito prazer, com muita alegria, porque eu acho que compartilhar essas técnicas com quem vai gerenciar o marketing digital de um e-commerce ou até mesmo de outros tipos de negócios é muito importante para o sucesso das suas campanhas, do seu próprio negócio. E quando a gente vai falar de inbound marketing e de jornada de compra do cliente, na verdade a gente vai abordar uma série de técnicas, uma série de termos que são necessários serem tratados, que serem abordados, mas que a gente jamais pode perder de vista, pode perder de mente, que a gente está falando de pessoas, né? A gente está simplesmente tentando teorizar, tentando organizar as informações que nos ajudam a compreender um pouco sobre o comportamento humano dentro de um e-commerce e em relação às campanhas destes, né? O que eu acho muito interessante a gente ressaltar antes de começar esse módulo é entender que, primeiro, é impossível agradar a todos, né? E é importante que você tenha isso em mente sempre quando for gerenciar o seu negócio e gerenciar suas campanhas. Mas não é impossível desagradar a todos. E quando a gente cai numa onda de desagrado generalizada dentro do nosso negócio, isso acaba gerando reclame aqui, acaba gerando uma série de comentários negativos nas nossas publicações e assim por diante. E como a gente viu anteriormente, as pessoas são movidas por emoções, elas decidem por emoções e isso interfere muito facilmente para a insegurança e para as decisões negativas em relação ao negócio. Então, para começar, eu acho que é interessante a gente olhar para o inbound marketing, reforçando isso, né, de que quando se trata de pessoas, as decisões, escolhas e opiniões são baseadas em sua grande maioria em emoções. E essas emoções, como a gente viu anteriormente, as principais delas envolvem a insegurança, a ansiedade e a timidez. E isso é importante a gente sempre ter claro em mente quando a gente vai falar de inbound marketing e de jornada de compra do cliente. Por mais individuais que a gente seja, os seres humanos muitas vezes assumem comportamentos semelhantes. O que eu quero passar com isso? Nós todos vamos ter escolhas pessoais, decisões pessoais, interesses pessoais. No entanto, como nós vivemos em sociedade, como o ser humano vive em sociedade, vive em grupo, ele tende a tomar decisões, a ter comportamentos semelhantes àquele grupo em que ele pertence. E isso nos permite criar uma série de técnicas bem assertivas no sentido de segmentação, de organização de públicos, de grupos de pessoas, de nichos, e é sobre isso, né, que a gente também vai nos dar fundamento para organizar uma jornada de compra de um cliente. Quando a gente vai falar de jornada de compra, é muito importante que a gente tenha em mente que uma pessoa, para realizar uma compra, ela passa por determinadas fases até que ela decida apertar o botão de finalizar um pedido no e-commerce. E entender como que as pessoas estão nessas fases, o que elas buscam em cada fase, nos permite saber o que falar, como falar e quando falar, o que a gente deve abordar, o que a gente deve oferecer de informação e de mensagem de acordo com o momento de cada pessoa. Isso é muito importante a gente sempre ter em mente, de que cada pessoa tem o seu tempo e que esse tempo deve ser respeitado. Quanto mais a gente entende sobre esse tempo e quanto mais a gente respeita esse tempo
de uma pessoa, mais fácil é organizar sua comunicação, o seu marketing, as suas ofertas com relação ao seu e-commerce, e mais possível se torna um resultado positivo em relação às vendas e atração do seu negócio. De forma geral, a jornada de compra de cliente ela é dividida em 4 fases, ou seja, uma pessoa entre descobrir sobre o seu negócio e finalizar um pedido, ela passa por 4 fases de evolução em relação a esse negócio. E a gente divide essas fases da seguinte maneira. A fase número 1 ela é chamada de aprendizado e descoberta. A fase número 2 ela é chamada de reconhecimento de problema. A fase número 3 ela é chamada de consideração da solução. E a fase número 4 ela é chamada de decisão de compra. Então vamos lá. Para começar, uma pessoa, quando ela é um visitante, ela começa a ter um contato com o seu negócio, ela está numa fase de aprendizado e descoberta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela ainda não sabe ao certo o que é que você faz, como você faz, e ela simplesmente tem um certo interesse sobre aquele tema no qual você está se propondo a falar. E nesse momento, então, ela está procurando aprender e descobrir sobre esse tema, né? Poxa, o que é que você faz? Como é que você faz? Quais são as características do seu negócio? Quais são as características do seu produto de uma forma mais generalizada? Conforme ela evolui nesse interesse pelo tema, ela deixa de lado esse aprendizado de descoberta e ela começa a se aprofundar com relação a como que aquele produto, como que aquelas informações realmente fazem sentido na vida dela. Ou seja, ela sai da fase número 1 de aprendizado e descoberta e vai para a fase número 2, que é de reconhecimento do problema. Ou seja, ela quer se aprofundar mais nas informações sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre o seu negócio, no sentido de ver como que aquilo é importante na vida dela, qual o sentido que aquele produto e aquele serviço tem na vida dela, para ela dedicar esse tempo. Ou seja, para que serve aquilo que ela tá olhando, né? Com o passar do tempo também, e com esse reconhecimento do problema, se fizer sentido na vida dela aquele produto, ela passa para a terceira fase, que é a consideração da solução. Ou seja, uma vez que eu reconheço que eu preciso de algo, uma vez que eu reconheço para que serve aquilo que eu estou olhando, e eu vejo que eu preciso daquele tipo de produto, que ele faz sentido para a realização de algum sonho, de alguma necessidade, de algum desejo meu, eu começo a considerá-lo como uma solução. E aí eu quero saber mais detalhes ainda para ver se ele realmente resolve o meu problema, se ele realmente soluciona aquilo que eu estou procurando resolver, que eu estou procurando me satisfazer, né? Então, as especificações do produto, do serviço mais profundas, elas entram nesse trecho, que é o momento em que um cliente, quando ele reconhece que aquele produto pode solucionar um problema dele, que aquele produto faz sentido na vida dele, a gente vai ver mais para frente que é o momento de abertura de um carrinho, né? Então, esse é o momento que a pessoa considera um produto como uma solução para aquilo que ela está procurando. E a quarta fase, que é a decisão de compra, ou seja, ela vai olhar para aquelas possíveis soluções que ela viu para os problemas que ela está procurando resolver, para os seus desejos, suas ansiedades, e vai decidir por qual daquelas soluções ela vai optar em adquirir para satisfazer essas expectativas. Ou seja, é um momento de decisão de compra. De uma forma geral, a jornada de compra do cliente, todos os clientes passam por essa fase na vida, né? Quando vai comprar um produto, quando vai comprar um serviço, entender que ele passa por essas fases é muito importante para saber o que falar em cada momento. Então, de forma resumida, um cliente começa a sua jornada aprendendo e descobrindo sobre um determinado tema em que seu produto, seu serviço se insere. Depois ele se aprofunda nesse tema ao ponto de identificar qual
qual o sentido que aquele assunto e aquele produto tem na vida na sua vida, ao ponto de entender e descobrir quais são os problemas que ele precisa satisfazer, quais são as necessidades, os desejos que ele procura satisfazer. Uma vez identificado isso, ele começa a olhar para o produto e para o serviço de uma forma mais profunda para ver se realmente esses produtos e serviços que você está ofertando, se eles realmente satisfazem aquilo que a pessoa busca. Uma vez que ele vê que esses produtos têm a possibilidade de satisfazer suas necessidades, seus desejos, ele começa o seu processo de decisão de compra e a partir dali ele escolhe um ou mais produtos que possam satisfazer, que ele acha que são pertinentes aos seus desejos e às suas vontades. E aí ele decide sobre a compra. De forma geral, então, a jornada de compra do cliente ela passa por essas 4 fases que são fundamentais no entendimento do comportamento de um consumidor em relação ao seu negócio. Avançando um pouco mais, é importante a gente entender que todas as pessoas ao comprar passam por essas fases, cada uma delas tem o seu tempo, e que também é muito importante a gente entender que o tipo de produto interfere no tempo da jornada de compra. Existem produtos que são muito mais fáceis de ser entendidos e também necessidades que são muito mais fáceis de ser compreendidas. E existem produtos que são muito mais complexos e que se adequam a algumas necessidades que a gente não tem muito bem clara e entendida sobre nós mesmos. Ou seja, produtos que são mais fáceis, mais claros, como comprar uma camiseta, como comprar um short, como comprar uma saia, um sapato, é muito mais fácil do que você decidir sobre um computador, né? Existem diversas especificações em um computador, o valor é muito mais alto, então o processo de decisão de compra é um pouco mais delicado. Quando se trata de um carro, então, se torna mais delicado ainda. E assim por diante. Então, cada tipo de produto tem o seu tempo de amadurecimento na jornada de compra de um cliente. E a complexidade do produto, o valor de compra, essas coisas interferem no tempo de decisão sobre o fechamento de um pedido, né? E o que eu acho que é muito importante também a gente repassar é que reduzir a insegurança do cliente, ela encurta essa jornada de compra, né? Ela reduz o tempo de decisão de compra de um cliente e ter isso sempre em mente, que por mais que a gente esteja falando de termos técnicos, nós estamos tratando de pessoas. E quando se trata de pessoas, nós estamos falando de decisões tomadas com base em emoções. É muito comum, né, a gente ver diversos clientes, diversos casos de consumidores que optam muitas vezes por comprar um produto tecnicamente inferior ao outro, que está no mesmo valor, mas que ela se sente mais segura com relação a essa empresa com um produto inferior em relação a outra que tem um produto às vezes muito superior, com muito mais qualidade, que está no mesmo preço. A questão é a emoção, né? Se a pessoa se sente segura, ela vai optar por aquilo que tenha segurança, que seja muito mais acessível a ela. Um bom exemplo disso são as compras feitas às vezes de materiais de produtos importados, né? Comprar produtos da China, por exemplo. Às vezes você tem o mesmo produto no Brasil e o mesmo produto num site chinês. É o mesmo produto, só que você não se sente seguro de comprar num site internacional, porque você não sabe quando que aquilo vai chegar, se vai chegar, em quais condições vão chegar. Então, por mais que no Brasil às vezes seja muito mais caro aquele produto, a pessoa opta por comprar mais caro e ter um nível de segurança de recebimento, de contato, caso dê algum tipo de problema, do que importar um produto
igual, idêntico de um país estrangeiro, de uma pessoa que ela não conhece e que ela não sabe como se contactar e não sabe quais garantias ela vai ter sobre se ela tiver algum tipo de problema. Passando um pouco mais adiante, agora vamos tratar de inbound marketing. O inbound marketing, que é completamente relacionado à jornada de compra do cliente, ele significa marketing de atração, ou seja, antigamente nós tínhamos como regra mundial da publicidade e do marketing o marketing de empurrar as informações e as ofertas ao mercado. Nós não nos preocupávamos muito sobre as pessoas que não se interessavam por aquilo. Assim, nós fazíamos outdoors, fazíamos comerciais de televisão, fazíamos comerciais de rádios, anúncios de revista, nos preocupando apenas com as pessoas que tivessem interesse naquilo que estavam sendo impactadas. E desconsiderávamos as pessoas que não se interessavam ou que até mesmo se sentiam desconfortáveis com aquele tipo de publicidade. Com a evolução do marketing digital, com a evolução da tecnologia, foi se descobrir, né, ou foi se dar mais atenção a esse tipo de ponto, que não basta só seguir o raciocínio, a metodologia, o pensamento de que caiu na rede é peixe, né? E que se alguém se desagrada com aquele tipo de informação, isso não é relevante. Pelo contrário, compreender as pessoas que não se sentem confortáveis com a sua publicidade, com o seu marketing digital, ela é tão importante quanto compreender as pessoas que têm adesão, que se sentem motivadas a aderir àquela publicidade que está dando certo. E aí surge e evolui esse raciocínio sobre o inbound marketing, que é o marketing de atração, ou seja, ao invés de empurrarmos a oferta ao mercado, nós atraímos ao nosso negócio as pessoas que se interessam por ele. E a partir dessa metodologia, a partir desse pensamento, o raciocínio vai sendo evoluído na compreensão sobre qual é o comportamento da pessoa que está do outro lado que se interessa pelo meu negócio. Como que eu posso contactá-la, como que eu posso encontrá-la, como que eu posso falar de acordo com os seus pensamentos, os seus anseios, as suas necessidades, sendo o menos invasivo possível. E notem, essa mudança de pensamento, essa mudança de raciocínio trouxe uma série de benefícios, não só para os consumidores, como também para as empresas. As empresas que adotam o inbound marketing, hoje a gente pode listar aí que 80% das empresas que estão no topo das maiores empresas do mundo, elas fazem inbound marketing de uma forma muito clara. Elas procuram ser menos invasivas possíveis, elas procuram ser o mais respeitosas possíveis com relação aos seus consumidores, aos seus clientes, ao invés de ficar o tempo todo com a mensagem compre, 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 gritando na cabeça de todo mundo. Então, eu quero tratar agora do inbound marketing com vocês, a respeito de como que vocês trazem isso para o e-commerce de vocês, como que vocês vão bater, né, na porta dos celulares, dos computadores, dos tablets, dos seus possíveis clientes, como encontrá-los, como abordá-los e como respeitá-los de acordo com o seu momento. Bom, de forma geral, o inbound marketing ele se divide em 4 fases, né? Divide as pessoas, o momento das pessoas, em 4 fases dentro de um funil. Quais são essas fases? A primeira fase, que é o topo do funil, é chamada de visitantes, ou seja, as pessoas que estão acessando e conhecendo o seu site. A segunda fase é a fase dos leads, são as pessoas que visitaram e se interessaram ao ponto de fazer um cadastro no seu site ou em algum outro ponto do seu site. A terceira fase, que são as oportunidades, quando se trata de um e-commerce
as oportunidades são semelhantes aos carrinhos de compra, ou seja, as pessoas que se interessaram pelo seu negócio ao ponto de adicionar um produto ao carrinho, ou um ou mais produtos. E a última fase, que são os clientes, que são as pessoas que realmente finalizaram o pedido. De forma geral e bem simplificada, o inbound marketing ele aborda o funil dessa forma. Existem muito mais níveis profundos de funil, dependendo do nível de entendimento de inbound marketing e de aprofundamento sobre o seu negócio. Mas por hora, como gestão geral de marketing para um e-commerce, principalmente e-commerces iniciantes, a gente vai se restringir a essas 4 fases, que são os visitantes, os leads, as oportunidades e os clientes. Um ponto muito interessante também a respeito do funil, né, de inbound marketing, o funil de compra, o funil de venda, é que ele está diretamente relacionado à jornada de compra do cliente. Enquanto um visitante está conhecendo o seu negócio, está querendo aprender e descobrir mais sobre aquele tema que você está inserido, está envolvido. Ou seja, ele está na fase de aprendizado e descoberta. Os visitantes do inbound marketing estão relacionados com a primeira fase da jornada de compra do cliente, que é o aprendizado e descoberta. Conforme esse aprendizado e descoberta ele evolui e a pessoa consegue reconhecer um problema em si, ao ponto de fazer um cadastro no seu site para receber mais informações, receber mais dicas, entender mais sobre aquilo que você faz, ela se transforma num lead, porque ela fez o cadastro. Ou seja, o reconhecimento de problema e a passagem da fase de visitante para o lead, elas estão relacionadas. Ou seja, a segunda fase da jornada de compra do cliente está relacionada ao segundo nível do funil de vendas, que é a fase de conversão, a fase de transformação de visitantes em leads. A partir do momento que um lead aprofunda mais e reconhece melhor seu problema e começa a buscar soluções, ao ponto de considerar os seus produtos possíveis soluções para compra, para poder comprar, para poder solucionar os seus problemas, e adiciona os seus produtos a um carrinho de compra, ela deixa a segunda fase do funil e vai para a terceira fase, ou seja, ela passa de lead para oportunidade, e ela está considerando os seus produtos como solução para aquilo que ela busca, para os problemas dela, né? Para solucionar os seus problemas. E a partir do momento em que ela decide que o seu produto é uma solução que ela quer para si, para resolver aquele determinado tipo de problemas, determinada necessidade, ela finaliza um pedido, ela deixa de ser um carrinho e se torna um cliente, ou seja, ela conclui o ciclo de um funil de vendas, né? Um ciclo do funil de inbound marketing. Então, o que é muito interessante a gente ter em mente é que todo negócio ele se sustenta a partir de vendas. Quando a gente abre um e-commerce, a gente quer que as pessoas comprem da gente, a gente quer que os nossos consumidores apertem o botãozinho de finalizar pedido. Mas para isso, as pessoas têm que considerar os nossos produtos uma solução para o seu negócio, ou seja, elas precisam adicionar nossos produtos em seus carrinhos, né? Só que essas pessoas só vão adicionar os nossos produtos ao carrinho de compra se elas considerarem que os nossos produtos são uma solução para os seus problemas, para as suas necessidades, para os seus desejos. E para isso elas precisam reconhecer quais problemas, quais necessidades, quais desejos a gente se propõe a resolver, né? Ao ponto delas fazerem um cadastro no nosso site e quererem saber mais sobre essas possíveis soluções e como que elas se encaixam nos nossos problemas, né? Ou seja, elas precisam se tornar leads. E para elas se tornarem leads, elas precisam aprender e descobrir mais sobre o nosso negócio, sobre o tema que nós estamos inseridos, enquanto elas são visitantes, ou seja, enquanto elas estão ali na nossa loja virtual,
no bom e velho só estou olhando, só quero descobrir, elas precisam ter as informações necessárias para que elas possam descobrir e compreender em qual tema a gente se insere. O inbound marketing ele é um tema muito amplo, tanto que nós não vamos abordá-lo apenas neste módulo, nós vamos abordá-lo em mais temas deste módulo. Só que de forma geral, o inbound ele vai nos ajudar a entender sobre pessoas, entender sobre o seu processo de compra e como que a gente conversa com cada pessoa no seu momento mais adequado, no momento mais preparado. Então, o que eu acho muito interessante a gente ter sempre em mente é que quem entende sobre o funil do inbound marketing, da jornada de compra dentro do próprio e-commerce, tem um excelente começo para decolar, né? Então, entender sobre o comportamento das pessoas, sobre em quais fases cada grupo de pessoas está, sobre o que falar em cada fase, entender sobre o que cada pessoa está procurando em cada fase é fundamental. Ele é um primeiro grande passo para o seu negócio, para o seu e-commerce. De forma geral, essa é a abordagem sobre jornada de compra do cliente e de inbound marketing para este módulo. Como eu já falei anteriormente, a gente vai abordar muito mais esses temas daqui para frente no nosso curso, adequado a determinadas abordagens, seja com práticas de SEO, seja com práticas de posicionamento de produtos, preços e promoções, seja com a parte de definição de anúncios, robôs de anúncios, o entendimento também sobre as métricas, os KPIs, os indicadores de performance e assim por diante. A gente se vê no próximo módulo e até mais.